Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula sobre pandas. E eu acho que essa aula vai ser um pouco mais curta do que a última aula. E nós vamos falar sobre algumas funções e como é que você pode aplicar algumas funções aos elementos de um data frame ou de uma série. Para fazer isso, nós vamos trabalhar com aquele data frame de avaliações de vinho, ou reviews, que aí você já está cansado de ver aqui. E a primeira função que ele vai ensinar para a gente é uma função mais generalista, que calcula várias estatísticas dos dados para a gente. Nesse caso, ele está pegando a coluna Points, que são as notas que foram dadas pelos sommeliers para cada vinho que foi avaliado, e ele está falando: me mostre estatísticas básicas, estatísticas mais comuns dessa coluna. Isso é importante porque você vai poder ver se tem algum valor errado. Então, imagine que essa aqui fosse uma coluna de idade. Se você vê alguém com 150 anos ou alguém com menos 3 anos, provavelmente você tem valores inválidos nessa coluna que você vai precisar corrigir ou tirar as linhas que têm esses valores inválidos. E também, de um ponto de vista exploratório, é importante para você ver mais ou menos quais são os valores, qual é o intervalo de valores que existe lá. Por padrão, essa describe ela vai te dar algumas informações que são o seguinte: a contagem de valores válidos, esse count aqui no começo, a média, aquela que a gente já está acostumado. Aqui não está aparecendo, mas ele vai te dar o valor mínimo, os percentis 25, 50 e 75. O que são esses 25, 50 e 75? São pontos se você ordenar os teus valores. Então, se você ordenar os teus valores e pegar o ponto do meio, vamos dizer que você tenha 10 vinhos nesse teu dataset. Você pegar o vinho número 5, ele vai ser a tua mediana ou o teu percentil 50. Que quer dizer, 50% dos dados estão para um lado, são menores, e 50% dos dados são maiores do que esse valor dos dados que você tem, logicamente, da amostra. Então, nesse caso, ele mostra pra gente aqui os 75%, quer dizer o seguinte: se você pegar os dados que você tem ordenados e pegar lá o ponto dos 75%, vai dizer que 3/4 dos teus dados tem valor menor que 91 e 1/4 tem valor maior que 91. Claro que se tiver vários vinhos com valor 91, então pode ser que, sei lá, você pegar o percentil 74, ele vai ter um valor 91 também, ou se pegar o 76, ele também vai ter 91, mas é mais ou menos para você ter uma ideia da composição dos teus dados, da distribuição desses valores nos dados que você tem na sua amostra. E claro, tem o valor máximo também. E esse método não está limitado só a colunas numéricas, você também pode usá-lo em colunas que são strings, que são objetos. Nesse caso, taster name é a coluna onde tem o nome do sommelier que fez a determinada avaliação da linha que a gente está operando. Então, se a gente pegar a coluna de todos os nomes de sommelier e fizer um ponto describe, ele vai dar essas estatísticas para a gente. Ele vai dar o número de valores válidos, você vê que é menor do que o número de linhas. Como é que eu sei disso? Porque aqui no points a gente tem 129.971 valores válidos e aqui a gente tem 103.727. Então, quer dizer, tem menos valores válidos, tem mais valores nulos, valores faltando do nome de quem foi o avaliador do que o número de linhas. Ele vai falar quantos avaliadores únicos tem, né? Então, quantos valores únicos tem naquela coluna. Então, nós temos 19 avaliadores diferentes. Ou também pode ser o seguinte, podem ser nos dados reais, né? Nesse caso, provavelmente não, mas em dados reais, se você olhar aqui o número de únicos, você tem que ver se eles realmente são sommeliers únicos, por exemplo, ou se, às vezes, porque um nome foi digitado com uma letra diferente, ele está achando que são entidades diferentes, são entidades únicas, mas na verdade são as mesmas entidades. Então, vamos dizer que aqui a gente soubesse que foram 15 avaliadores. Se a gente está vendo 19, então provavelmente o nome de um avaliador foi digitado de forma diferente, dependendo de quem colocou esses dados no sistema. Por isso que essa é uma estatística importante. E aqui eu verifiquei a documentação. O top é a string mais frequente. Então, o avaliador que fez mais avaliações de vinho, né, o sommelier aí que mais bebeu vinho, foi esse Roger Voss. Então, é o mais frequente, o valor mais frequente. E aqui o frac embaixo é quantas vezes esse valor mais frequente apareceu nos nossos dados. Então, dos 100 e poucos mil aqui que a gente tem, dos 100 e poucos mil registros que a gente tem com algum nome, 25.514 tinham o nome de Roger Voss. Foram avaliações feitas por esse Roger Voss. E se você não quiser pegar necessariamente esse resumão, né, esse grupo de estatísticas, também tem algumas funções muito úteis do Pandas que a gente pode usar em séries e em data frames, em colunas dos data frames. E às vezes você pode usar no data frame e ele pega, por exemplo, ele aplica uma função a várias colunas ou a várias linhas. Que função que eu estou falando? Por exemplo, a mais simples seria a função média.
Se você pegar uma coluna do pandas e fizer ponto .min, ele vai calcular a média dessa coluna para você. Você pode ver que é o mesmo valor que a gente tinha lá no describe. E assim como essa função, tem algumas outras. Máximo, mínimo, você pode calcular desvio padrão, você pode calcular vários valores. Aliás, no describe ele também calcula o desvio padrão, eu tinha esquecido disso. E tem essa função também, ponto unique, essa você pode usar em colunas tanto numéricas quanto em colunas de strings, que vai te retornar uma lista dos valores únicos que tem naquela coluna, ou, logicamente, se a série for uma linha, naquela linha. Aqui, por exemplo, ele está fazendo aqui ele chamou essa função unique na coluna com os nomes dos sommeliers, dos avaliadores, e aí você tem os nomes dos 19 avaliadores, né? Isso aqui é bom naquela questão que eu te falei, de você verificar se eles estão, se tem algum nome duplicado por erro na digitação, por exemplo, aí você já vê aqui, e olha só, tem até um valor NaN aqui, que é o nota number, que é o valor que ele coloca para quando a gente não tem o nome do sommelier. Mas tudo parece certo aqui, até porque esse dataset já deve ter sido limpo 500 milhões de vezes pelo tempo, porque ele é famoso. E essa é uma das funções mais úteis, essa que eu vou te mostrar agora, pelo menos para mim, que é o value count. Então imagine que você tenha lá uma coluna e você queira saber quanto de cada valor dessa coluna, né, quanto ele aparece nos teus dados. E nesse caso ele está fazendo uma contagem de quantas linhas tem um determinado valor para o nome do avaliador. Então quantas linhas basicamente foram avaliadas por um determinado sommelier. O Roger Voss, como a gente já sabe, fez 25.514 avaliações. Depois vem esse Michael Schachner, acho que é assim que fala, com 15.134 avaliações. Essa é uma função muito importante. Às vezes eu tenho uma array do NumPy ou uma lista de Python que eu quero fazer a contagem, e às vezes é mais fácil você pegar, transformar numa série com pd.series, igual você aprendeu numa aula passada, e fazer o value counts, que você consegue ter essa bem organizadinha aqui, a contagem de elementos. Por exemplo, na competição do Mercado Livre, a gente tinha o número do estoque de cada produto. E aí eu queria ver se existia algum padrão em termos de quanto de estoque geralmente um produto tem. E como você pode imaginar, a maioria dos registros tinha estoque 1, depois vinha estoque 2, estoque 3 e tudo mais. Então essa função é muito, muito útil. Depois dessas funções básicas que são otimizadas e implementadas pelo próprio Pandas, usando toda a otimização de computação do NumPy e tudo mais, a gente tem uma forma de aplicar as nossas próprias funções. Praticamente qualquer função que você possa aplicar em elementos, né, em objetos de Python. E uma delas, uma função do Pandas que ajuda a gente a aplicar essas funções é a função map, que ela vai literalmente pegar um conjunto de valores e mapear de acordo com a função para outro conjunto de valores. No exemplo aqui ele está fazendo o que a gente chama de scaling da média. Então ele está pegando a média de pontos, a média da nota de cada vinho, né, de cada linha que a gente tem ali a avaliação, ele está calculando a média e depois ele está usando a função map e passando uma função lambda com a função que ele quer aplicar esses elementos. Então imagine o seguinte, o que está acontecendo aqui? Quando você chama a função map, numa série do Pandas, nesse caso de pontos, ele vai aplicar a função que você passar aqui dentro dos parênteses em cada elemento dessa série do Pandas onde você chamou a função. Então aqui ele vai pegar a pontuação do primeiro vinho, passar para dentro dessa função. No caso, ele vai a função lambda aqui, né, o argumento P. Se você lembra das suas aulas de Python, é uma função anônima que tem um argumento só. Então, ele vai passar o elemento como P, né, como a variável P, e ele vai calcular P menos reveal points mean, que é o que a gente armazenou aqui em cima. Então, ele simplesmente vai pegar um elemento, fazer aquele elemento menos a média, o outro elemento menos a média, e assim vai. Você pode pensar nisso como um loop. É a mesma coisa que você estivesse fazendo um loop por cada elemento da tua série e fazendo uma operação, né? Aplicando uma função em cima desse elemento. E aí ele vai te retornar uma outra série, só que em vez dos elementos originais, ele vai te retornar os elementos novos, né? Após a computação dessa função, o elemento que retornar dessa função. E aí você pode imaginar que dá para fazer muita coisa com isso aqui, sem você precisar fazer um for loop e tudo mais. E ele só lembra aqui a gente que a função que você vai passar para o map, para esse método map, ela precisa ter como entrada um valor e como saída outro valor, porque você está lidando com séries, então ela vai pegar um elemento e retornar um elemento. E também, assim como a map existe para a série do Pandas, a gente tem a função apply, que você pode pensar novamente como um for loop em cima das linhas ou das colunas do teu data frame. Aqui ele definiu essa função remin points, que recebe uma linha, então vai receber basicamente uma série do Pandas,
Lembra que eu te falei? Todas as linhas e todas as colunas de um data frame são, na verdade, séries agrupadas, né? Séries uma em cima da outra ou uma do lado da outra. Então ele vai receber uma série do pandas. Nesse caso ele vai trabalhar em cima das linhas. Então imagine que a gente esteja pegando só essa primeira linha aqui. Isso aqui é o que vai entrar nessa função, né? O que está aqui mais em azulzinho, mais coloridinho. E aí ele vai falar, tá, desta linha aqui eu quero o atributo points. Então ele vai pegar o points e aí ele vai fazer o seguinte, eu quero transformar esse atributo points. Eu vou falar row points menos reveal points min. Então ele simplesmente vai calcular a média. Vai pegar esse points aqui menos, nesse caso ele já está transformado, né? Porque a gente já fez o apply, mas imagine que não tivesse. Ele vai pegar o points menos a média, vai retornar para esse mesmo elemento aqui, esse mesmo lugar e vai armazenar lá na memória. No fim ele te retorna um data frame novo com as alterações que você fez ali dentro da função. Nesse caso a gente só alterou um valor de cada linha, que é o valor points. E para usar essa função apply, né, para usar, aplicar essa função que você criou ou a função que você pegou de alguma biblioteca usando o apply, você pega o seu data frame, ponto apply, passa como primeiro argumento a função que você quer aplicar em cima das linhas ou das colunas, e ele fala axis igual a columns. E aqui é que chega uma confusão muito grande. Você fala, Mari, mas por que eu tenho que passar columns se ele está aplicando nas linhas? Não sei se você sabe, mas tem uma frase do von Neumann, matemático, que ele falou para uma pessoa que a matemática você não entende as coisas, você se acostuma com elas. E essa questão do axis aqui é exatamente como eu me sinto. Eu acabei me acostumando a saber intuitivamente quando que é coluna e quando que é linha, quando que é 0, quando que é 1, geralmente. Mas na dúvida você pode ver na documentação do Pandas, quando você tiver na dúvida, você vê aqui, na documentação ele fala, se você colocar 1 ou colunas, aplica a função para cada linha. Se você colocar 0 ou index, ele aplica a função para cada coluna. Então, é qual elemento ele vai colocar como argumento de entrada dentro da função. Nesse caso é coluna. Nesse caso é linha, me desculpe, tá vendo como eu confundo? Então, ele vai operar em cima de cada linha. E claramente, se a gente quisesse fazer diferente, né? Se a gente quisesse aplicar em cada coluna, então cada série que entra na função, se a gente quisesse que fosse uma coluna, a gente colocaria axis igual a index. Lembrando que ele não vai modificar o data frame e a série no lugar que eles já estão na memória, eles vão retornar um novo data frame. Essa apply e o map eles vão retornar um novo data frame ou uma nova série. Então é importante você armazenar numa nova variável. E nesse caso ele deu um exemplo para a gente poder realmente aprender, né, a função map e a função apply. Mas existem formas mais fáceis às vezes de você fazer algumas operações que não são tão complexas sobre os seus elementos. E nesse caso, ele dá o exemplo do seguinte, a gente poderia fazer essa subtração da média simplesmente calculando a média, então enxergue essa reveal points min como um número qualquer, literalmente, e se você tentar subtrair um número de uma série, então a gente tem um número aqui e a gente quer subtrair esse número de todos os elementos dessa série, é simplesmente você fazer a série menos o número e ele já vai fazer essa operação por cada elemento, tá? Existem algumas funções otimizadas assim do Pandas, vale a pena sempre você testar uma coisa e outra. Certamente os exercícios vão deixar isso mais claros de forma intuitiva. E uma coisa muito legal do Pandas é como você pode juntar colunas de strings. Então a gente tem aqui a string do país e a gente tem a string da região. Só que hoje mesmo eu fiz uma operação dessas em coluna de DDD e telefone. DDD, DDI e telefone. Então eu peguei a coluna DDD, DDI, fiz mais, aí em vez de usar um tracinho aqui, eu usei um espaço, a coluna do DDD mais espaço a coluna do telefone. Então é uma coisa muito interessante, você pode simplesmente pegar a série, uma coluna, né, do Pandas, uma série do Pandas, fazer mais uma string e mais uma outra coluna do Pandas. A gente poderia colocar as duas colunas aqui sem essa string do meio até, só que aí ia ficar Italy e Etna, por exemplo, grudado aqui, né? Então é mais por formatação, mas entenda que você pode fazer essas operações entre elementos de séries diferentes ou operações aplicadas a elementos sem necessariamente ter que usar a função apply ou a função map. Existem algumas outras funções, algumas operações, né, do Pandas que te permitem fazer isso sem precisar criar uma outra função e usar o map para aplicar. Isso você pode fazer usando função maior, menor, igual. Então lembra que a gente fez na aula de condicionais, a gente calculou reviews.country igual Italy. A gente não fez uma função .map comparando cada elemento se era da Italy ou não. A gente simplesmente colocou igual Italy e ele já aplicou a todos os elementos. Então às vezes tem essa possibilidade no Pandas com esses operadores.
E para finalizar, ele fala para a gente aqui que elas não são, claro, tão flexíveis quanto o map e apply, elas são para funções mais comuns, mas vale a pena saber das duas maneiras e a prática vai te ensinar a hora certa de usar cada um. Nós vamos passar para o próximo exercício aqui, lembrando, faça o exercício, depois volte aqui para a gente conferir, para a gente fazer junto as soluções, porque é assim que você vai aprender mais. Te vejo no exercício. Vamos lá então para os nossos exercícios. Vou confiar que você já fez o exercício, senão não adianta nada. Você só me assistir fazendo aqui. Você tem que ter tentado quebrar a cabeça para aprender de verdade. Essa primeira célula, como sempre, vai só carregar os dados e as bibliotecas que a gente precisa para lidar aqui com as transformações, com os exercícios que a gente vai fazer. E vamos ver o primeiro exercício. Qual é a mediana da coluna Points no DataFrame Reviews? Muito, muito simples. Você poderia, por exemplo, pegar com a função describe, aí depois olhar, escrever tudo mais, mas você aprendeu, você falou, bom, se a gente pode fazer reviews.min, que é a média, será que a gente não pode fazer também a reviews.median, que é a mediana? Vamos tentar para ver o que acontece. Incorrect. Sabe por que deu incorrect aqui? Não é por causa do median, é porque eu preciso selecionar a coluna points, que eu me esqueci de selecionar. Então, se eu selecionar a coluna points.median, median é uma das funções que ele permite que a gente faça essa operação. E se eu escrever points corretamente, você vê que ele dá correto. Se eu escrever points só, ele não dá. Então, recapitulando. Selecionou a série, .median, ele calcula a mediana da tua coluna. Assim como tem a média, desvio padrão, por exemplo. Vou calcular aqui só para você ver que é possível. Mas claro, ele vai dar que está errado porque não é o que ele quer. Exercício 2. Que países estão representados no dataset? Sua resposta não deve incluir nenhum duplicado. Então, se a gente quer uma lista de países que estão no dataset, a gente precisa de valores únicos, né? A gente não quer duplicado. Quando não é duplicado, é valores únicos. Então, qual função que a gente tem que usar? Unique. É isso aí, sabia que você sabia. Então, vamos lá. Reviews, country.unique. E agora, veja só, escrevi tudo certinho, deve funcionar de primeira. E funcionou, correto. Então, ele retornou uma lista com o nome dos países que tem lá, os elementos únicos da coluna país, basicamente. Exercício 3. Quão frequente cada país aparece no dataset? Cria uma série Reviews per Country, mapeando países, a contagem de avaliações de vinhos daquele país. Como é que a gente faz isso? Com a função Value Counts. A gente quer saber para cada país quantas linhas a gente tem, logicamente, daquele país. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui Reviews, Country.Value Counts. Como você pode ver aqui, os exercícios são para você relembrar da função, porque quando você vê esse exercício, você relembra a função, você pega lá todas as funções que você aprendeu e você fala, bom, função certa para isso aqui é a tal, é aí que o teu cérebro tá, tico e teco estão lá batalhando para aprender um negócio e para consolidar o teu aprendizado. Por isso que eu acho os exercícios tão importantes. Cria uma variável Centered Price, contendo uma versão da coluna preço, subtraindo a média dessa mesma coluna. E se você já viu algum outro vídeo meu sobre scaling, provavelmente você sabe que isso aqui é muito comum e ele dá uma nota aqui. Isso aqui é bem comum quando a gente está treinando alguns modelos de machine learning. A gente precisa fazer essa transformação, mas tem outras formas de fazer. Vamos lá, então a gente precisa pegar Reviews Price e vamos fazer Reviews Price, né, a coluna, menos Reviews Price .min. Lembra? Agora, em vez de usar o map e tudo mais, a gente está usando essa notação que pega um número e subtrai de cada elemento da coluna que a gente quer. Correto! Depois do primeiro que eu errei tudo que eu podia, eu estou acertando esses outros. Exercício 5. Essa pessoa quer economizar na hora de comprar vinhos, então ele quer saber qual é a melhor barganha, qual é o vinho aí, melhor custo-benefício, vamos dizer, para não dizer o mais barato. Então, crie a variável vinho barganha com o título do vinho que tem o maior número de pontos para preço. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, a gente precisa calcular a maior razão de pontos para preço. Então, eu vou ter que criar uma outra linha aqui. Vou ter que fazer o seguinte. Ratio, né? Points to price ratio igual a reviews points dividido por reviews price. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou calculando. Se cada ponto custasse alguns dólares, sei lá que unidade que ele está vendendo aqui, alguns euros provavelmente, né? Porque está na Europa, parece. Então, quanto eu vou estar pagando por cada ponto aqui? Um vinho que tem nota 90 e custa 10 euros, cada euro vai estar me comprando 9 pontos de avaliação.
9 pontos de qualidade, vamos dizer aqui, né? Se a gente considerar que a qualidade seja relacionada à avaliação aqui dos pontos que o sommelier deu. Isso nem sempre é verdade. Agora, se eu tiver um vinho de 95 pontos pelo mesmo preço por 10 euros, eu vou estar pagando 1 euro por cada 9,5 pontos de avaliação. Então, quer dizer, em tese, é um melhor negócio, né? Meu euro vai estar valendo mais em termos de quantos pontos eu posso comprar com eles. Então, a ideia é que isso seria um vinho de maior qualidade. Como é que a gente faz então para achar o título desse vinho? Eu tô curioso para ver como é que ele vai sugerir que a gente tenha feito isso, né? Se ele tem uma solução aqui, mas eu vou fazer do jeito que eu sei e vou te explicando. Então, reviews. Primeiro eu preciso pegar o ponto máximo aqui desse points to price ratio. Então, eu vou até armazenar numa outra variável porque eu acho que vai ficar mais claro em termos de explicação. Vou colocar aqui points to price ratio ponto max. Vai ser o seguinte, de todos esses vinhos aqui, né? Qual é o máximo, né, que eu posso ter de pontos pelo preço que eu vou pagar. Então, qual o meu melhor custo-benefício? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar reviews, vou abrir aqui um negócio de seleção, né, os colchetes, e vou pegar a linha que tenha reviews. Aliás, eu não vou pegar aqui uma coluna dele, eu vou pegar essa points to price ratio igual max points to price ratio. Eu poderia ter criado uma coluna nova, né, dentro do data frame e também resolver isso aqui, mas é até bom que eu te mostre uma outra maneira. Então, essa points to price ratio é uma série do Pandas. Deixa eu até te mostrar, vou fazer o print aqui. Ele provavelmente vai dizer que está incorreto o exercício porque eu ainda não terminei, mas vamos fazer o print aqui e você vê que ele é uma série do Pandas, né? O print aqui, o points to price ratio. Então tem 0, 1, tal. Se você passar uma série do Pandas que é do mesmo tamanho, ou uma NumPy array que é do mesmo tamanho do teu data frame, das linhas do teu data frame, ele faz essa seleção para você também. Não precisa ser só colunas de dentro do teu data frame, tá? Isso aqui seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Reviews, points to price ratio igual isso aqui, tá? E aí eu mudaria, nesse caso, para uma condicional, igual a gente fez quando a gente quis selecionar lá o país do vinho, só vinhos italianos e tudo mais. Deixa eu pegar aqui, talvez até fique mais claro se eu fizer nesse contexto para você. Então vamos lá, ali eu criei a coluna, aqui eu criei uma variável com o preço ou a razão máxima, e aqui eu estou selecionando apenas a linha, no caso ainda não estou selecionando o título, estou selecionando apenas a linha onde tem esse bargain wine, né? Se a gente rodar aqui agora ele vai falar, estou esperando uma string, você me mandou um data frame, que coisa mais maluca é essa? Então eu vou pegar aqui, vou selecionar a coluna title, e vamos ver se ele já resolve pra gente. Não resolve, por quê? Vamos ver o que ele tá pegando aqui pra gente. Print. Vou colocar aqui um só pra pegar alguma coisa. Ele tá falando, ó, tem 2 vinhos que podem ser. Tem o Bandit NV Merlot e tem o Cramel Recas lá. Interessante isso. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o método iLock. Eu vou usar o método iLock para pegar o primeiro desses nomes e ver se ele deixa, né, se é o que passa o exercício. Então, eu tenho aqui essas duas linhas, o que eu vou fazer? Ponto iLock 0, que eu vou querer pegar só o primeiro elemento dessa série. Vamos ver se funciona. Diz ele que está correto. Como eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber se ele está correto só porque eu mandei uma string ou se eu mandei o nome do vinho certo. Vou colocar aqui, Sangue de Bois, que é aquele vinho bom que a gente tem aqui no Brasil. E ele dá incorreto. Ele diz que não é Sangue de Bois, não é o vinho que ele está esperando. Então quer dizer que a gente selecionou corretamente aqui o vinho que ele queria. E deixa eu ver aqui qual foi a solução que ele deu para isso. Eu estou curioso para saber se ele teve uma maneira mais simples de fazer. E ele teve, ó. Ele usou a função idxmax. O que ele fez aqui? Em vez de ele fazer toda essa bagunça e calcular tudo separadamente, ele pegou a coluna pontos, dividiu pela coluna preço, e aí ele usou uma função chamada idxmax. Você viu que eu usei a função max, que ela pega o valor, né, do elemento que tem o maior valor, no caso. Só que aqui o idxmax é igual, se você já estudou a matemática, argmax, que você pega o argumento que maximiza uma determinada função, né, a variável, né, o valor da variável, sei lá, que maximiza lá a função. E aqui é a mesma coisa, ele vai pegar o índice da linha onde ele acha o maior valor, tá? Nessa função idxmax, indexmax. Então ele fez o cálculo, dividiu aqui nas duas séries e vai falar, tá, pega para mim o índice da linha que maximiza essa razão, e aí ele usa o ponto lock para pegar o bargain idx, que no caso vai ser o índice da linha que tem o valor que ele quer, e pega
o valor título dessa coluna. É bom ensinar porque eu também aprendo maneiras mais eficientes de fazer a coisa. Você viu como é que eu pensei no problema e você viu como é que ele resolveu, porque apesar de eu já ter usado essa função, eu não lembrava dela nesse momento, então é legal ver isso aqui. Mas é bom que você viu duas maneiras de resolver esse mesmo problema. Exercício 6. Existem apenas algumas palavras, né? Tem um limite de palavras que você pode usar para descrever uma garrafa de vinho. Crie uma série, contagem de descritores, contando quantas vezes cada uma dessas palavras aparece na descrição, na coluna descrição do dataset. Então, primeiro vamos ver essa coluna descrição. Então, description. Aromas include tropical fruit, tal. E ele quer que a gente verifique quantas descrições tem a palavra tropical, quantas descrições tem a palavra fruity. E esse é um outro exercício que eu estou curioso para ver qual função que ele vai usar, porque eu sei fazer de uma maneira, mas eu acho que ele vai fazer de uma outra maneira. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos contar quantas linhas tem fruit na descrição. Então, vamos lá, fruit igual reviews, description, e aí eu vou usar algumas funções para string. Se você digitar .str numa série do Pandas, tem várias funções específicas de string que você pode usar em cima de cada elemento que você tem dentro dessa série. Nesse caso eu vou usar a função contains. O que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte: para cada elemento da série, essa função vai ver se ela contém ou não a string que eu vou colocar aqui entre parênteses. Então nesse caso eu vou colocar fruity. E aí ele vai retornar uma série de booleanos. Deixa eu te mostrar aqui em cima como é que vai funcionar isso. Então se eu rodar isso aqui, ó, ele vai retornar o elemento 0 não tem o fruity, o elemento 1 tem, etc e tal. E aí a gente pode fazer simplesmente .sum aqui para somar os true e false. Logicamente, cada false é igual a 0, cada true é igual a 1. Então ele vai dar para a gente a quantidade de vezes que aparece fruity, né? A quantidade de linhas que tem essa palavra na descrição do vinho. Então aqui só falta eu colocar esse .sum e a gente vai fazer a mesma coisa para o tropical. Então, tropical é igual a isso aqui, só que a gente precisa logicamente mudar aqui para tropical. E aí, como é que eu vou fazer para colocar isso numa série? Eu vou criar aqui pd.cities tropical, e aí eu vou colocar aqui como valor do tropical o valor que a gente computou e fruity o valor que a gente computou. Se a gente rodar isso aqui, ele diz que está correto. Então quando a gente olha aqui o descriptor counts, você fala, Mário, mas dá para fazer uma série com um dicionário também? Dá. No caso, cada índice vai ser a chave e cada valor vai ser o valor literalmente que você passar do dicionário. Uma série é basicamente um dicionário um pouco mais sofisticado. Veja só, ele diz que está correto, muito bom. Vamos ver então como é que ele resolveu. Tem uma maneira mais simples de fazer isso. E ele mudou um pouquinho, né? Que ele usou a função map agora. Ele usou a função map, eu usei a função do pandas e assim vai. E ele pegou e mapeou lambda desk, tropical in desk. Então ele basicamente está fazendo a mesma coisa aqui, só que de outra maneira. Ele está aplicando uma função com a função map a cada elemento. Então ele vai calcular desk, né? Ele vai indicar se o tropical está na descrição, se essa palavra está na descrição, dentro da coluna description, lógico. Ele vai fazer a soma de quantas vezes ele acha true. A mesma coisa para o fruity. E aí ele vai fazer uma série, só que também a série ele criou de uma forma diferente do que eu criei. Ele passou uma lista, primeiro aqui com os elementos, e depois ele passou o index, tropical e fruity. Outra maneira, as duas maneiras estão certas, tá? Não tem uma mais certa do que a outra. Vai do que você lembrar do que você está acostumado a fazer. Como você pode perceber, eu estava acostumado a fazer de uma maneira diferente. Exercício 7. A gente gostaria de colocar essas avaliações no nosso site, mas um sistema que vai de 80 a 100 pontos é difícil de entender, realmente, porque não vai de 0 a 10, de 0 a 100, né? Parece aquelas notas de escola de samba que todo mundo tem 9.9, 9.87,5, sei lá. Eu acho muito interessante aquela avaliação. Então vamos traduzir isso para avaliações com estrelas. Então um score, uma pontuação de 95 ou mais, vai contar como 3 estrelas, uma pontuação de 85 mais menos que 95, então entre 85 e 95 serão 2 estrelas e qualquer outra pontuação é 1 estrela. E aí ele está falando aqui uma coisa que é muito comum quando você está trabalhando numa empresa, que a associação aqui de pessoas de vinho lá do Canadá comprou um monte de anúncios, então é importante que todos os anúncios do Canadá tenham 3 estrelas, não importa qual sejam os pontos deles. Então vamos lá, né? A ética disso a gente deixa para discutir outro dia. Aqui eu vou criar uma função. Vou criar a função convert to stars. Então, para a gente converter as avaliações, né, os pontos para estrelas.
Então points, e vamos colocar aqui if points greater than or equal, então maior ou igual a 95, retorna pra gente 3 estrelas. Se não, se os points forem maior ou igual a 85 e menor do que 95, não menor ou igual, aliás, eu não sei se em Python dá pra gente fazer de outra maneira aqui, né, botar, imagina que legal se pudesse botar aqui 85, não vou viajar. Então, se tiver assim essa pontuação, retorna 2, se não corresponder a nenhuma dessas condições, então, quer dizer, ele vai ter menos de 85 pontos, retorne 1. Acho que é isso, né, que tá escrito aqui, é isso que ele pediu. Agora, acontece o seguinte, se for do Canadá, é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Ah, tá, ele quer que a gente use a função apply aqui, por isso que ele tá pedindo isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, em vez de points, eu vou mudar para row, tá? Então, a gente vai pegar cada linha, e aqui eu vou colocar points igual a row.points, só pra gente não ter que mudar essa parte do if aqui. Então, quer dizer, em vez de a gente usar a função map, a gente vai usar a função apply, e vai aplicar a cada linha. A gente vai pegar o número de pontos do vinho daquela linha, e vai calcular aqui o return, né? Só que antes desse if todo aqui, eu vou colocar um outro if. Eu vou colocar o seguinte, country igual row.country. E claro, a gente poderia fazer diferente aqui, poderia ver direto row.country dentro do if. E eu vou colocar if country igual Canadá, return 3. Então quer dizer, entrou na função. Primeira coisa, o país é Canadá, então é 3 estrelas. Tá definido, todo vinho canadense é maravilhoso. Se não, ele vai passar para esses outros ifs. Aqui, ele vai falar, então se os pontos, né, se é o resto do mundo, a gente avalia por ponto. E aí ele retorna isso aqui e vamos ver se vai funcionar. Então, star ratings igual a reviews.apply, convert to stars, vírgula, axis igual a columns. Lembra que é invertido? Se a gente quer aplicar nas linhas, a gente coloca que o axis é a coluna. Então, vamos ver se funcionou. Ele demora um pouquinho, mas está correto. Ele demora um pouquinho porque está aplicando... basicamente um for loop realmente sobre as linhas, 100 e poucas mil linhas do data frame. Vamos ver como é que ele resolveu isso aqui. E aí você pode ver que tem aqui apply map, que é uma função que eu quero te falar que eles não falaram nesse tutorial. Mas basicamente ele fez a mesma coisa, só que com um ifzão só, que também dá para fazer, não muda em nada o resultado. E aí se o país for Canadá, retorna 3, se não, aquela sequência de ifs que a gente fez, reviews.apply, stars, axis, columns. Por que eu coloquei essa função apply map aqui? Porque a função apply map, o que acontece? Até agora você viu o map, que serve para séries, e para aplicar cada elemento das séries. Você viu o apply, que serve para data frame, e vai aplicar uma função a cada linha ou a cada coluna, ou seja, a cada série dentro do data frame. Só que tem também a função apply map, que você pode usar com o data frame, e ela funciona exatamente igual o map funciona na série. Ela aplica a cada elemento do data frame. Então vamos dizer que por alguma razão desconhecida eu quisesse aplicar uma função a cada elemento de um data frame, não importa qual coluna, não importa qual linha, cada elemento vai ter que sofrer aí essa modificação. Eu usaria a função applyMap exatamente igual eu uso as outras. Então, ó, reviews.applyMap, e aí, sei lá, lambda x, vou colocar se é igual a 0, x igual a 0. Ele vai retornar pra gente um data frame de true e false, ó, só que ele aplicando a cada elemento do data frame. Então fica aí um bônus. Basicamente essas são as 3 funções que existem para fazer esse mapeamento de elementos, de linhas e colunas de um data frame, de uma série para uma outra série, um outro data frame. Beleza, esses exercícios foram um pouquinho mais desafiadores até para mim, porque já estou acostumado com isso. E espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente no vídeo. E até a nossa próxima aula. Um abraço.